Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai estar analisando aqui essa rodada 4 do Brasileirão, né galera? Quarta rodada aí do Brasileirão que começa já nessa terça-feira, né? Terça-feira a gente tem um jogo entre Ceará e Vasco. Aí a gente vai ter os outros jogos aí na quarta-feira e na quinta-feira aí finalizando a rodada 4 e a gente vai estar analisando aí todos esses jogos juntos aqui nesse vídeo de hoje, tá show? Já vou pedindo ajuda de vocês para deixar aí um like no vídeo que é muito importante e se inscreva no canal você que ainda não é inscrito, tá? Lembrando que a gente vai estar analisando um jogo por jogo e no final aí eu vou estar deixando um bingo pra gente brincar aí nessa rodada do Brasileirão, fechou? E vamos lá galera, nessa rodada aqui 4 a gente vai ter aqui, ó, a gente vai ter esse jogo do Ceará e Vasco, né, nessa terça-feira. Aí na quarta-feira a gente tem 8 jogos, né, jogos pra caramba aí na quarta-feira. E na quinta-feira finalizando tem um jogo aqui do Cruzeiro e Bahia, né? Então assim, uma rodada muito boa aí, jogos bem interessantes, né? Muitos clássicos aí, né? E a gente vai começar analisando aqui o primeiro jogo, né? 9h30 da noite aí, nessa terça-feira a gente tem o Ceará jogando em casa contra o Vasco da Gama. Jogo bem interessante, tá? O Vasco aí vem jogando bem, vem apresentando bom futebol, só que o Ceará é uma equipe chata jogando em casa, né? Na classificação a gente vai dar uma olhada aí, né? Nessas 3 primeiras rodadas o Vasco tem 2 vitórias e uma derrota, 6 pontos aqui em quarto lugar. E o Ceará uma vitória, um empate e uma derrota nesses últimos 3 jogos, né? Na estreia empatou, na segunda rodada venceu o Grêmio em casa e na última rodada perdeu para o Juventude fora de casa, né? Já o Vasco venceu as duas jogando em casa, né? Na última rodada e na primeira, e no jogo fora de casa contra o Corinthians acabou perdendo por 3-0. Os últimos 5 jogos do confronto direto, se a gente for dar uma olhada, Vasco venceu 2 vezes, Ceará venceu uma e teve 2 empates, né? Então assim, tem um equilíbrio nesse confronto direto, mas são duas equipes aí que vai vivendo um bom momento, né? O Ceará jogando em casa é uma equipe forte e o Vasco aí com 2 vitórias aí no Brasileirão somando 6 pontos também vai tentar aí surpreender, né? Aqui nesse confronto, galera, eu particularmente estou confiando aí que a gente pode estar trabalhando no mercado de gols, né? Se a gente for dar uma olhada aqui, ó, o mais de um gol e meio, por exemplo, ele vai estar pagando aí a odd de 1,47, a odd mais alta aqui. Se quiser pegar uma entrada simples já vale a pena, né? Eu sempre recomendo pegar 1,50 ou mais, mas 1,47 já é interessante, né? Então, esse mais de um gol e meio aqui é muito bom para a gente fazer a entrada até mesmo simples, ou até mesmo para botar no bilhete aí e fazer uma duplinha, né? E quem quiser pegar uma odd até mais alta, espera aí os 6, 7 minutos aí iniciais do jogo aí, que essa odd vai aumentar, vai passar de 1,50 tranquilo. Outra opção também muito boa, com a odd melhor ainda, né, é o ambos marcam, né, pagando 2,5, né, a odd mais alta aqui 2,5 para bater gol das duas equipes, na minha opinião tem grande chance disso acontecer, tá? Então o ambos marcam aí é uma opção muito boa também. Aqui nesse jogo a gente pode estar pegando o placar de 2-1 Ceará, ou talvez o empate com gols de 1-1, tá? Mas vamos pegar aqui 2-1 Ceará pelo fato de estar jogando em casa. Agora o próximo jogo aqui, a gente vai ter os jogos de quarta-feira, né? O primeiro jogo da quarta-feira aí, a gente vai ter aqui Botafogo jogando em casa contra o São Paulo, 6h30 da tarde. Jogo também muito bom, né? A gente vai ver na classificação aí, até o momento, o Botafogo tem uma vitória, um empate e uma derrota. E o São Paulo que ainda não venceu e não perdeu, né? 3 jogos e 3 empates, né? 2 empates em 0-0 nas primeiras rodadas e na última rodada empatou em casa contra o Cruzeiro em 1-1, né? Empate com gols. Então assim, uma equipe que ainda não venceu. Já o Botafogo na estreia empatou fora de casa contra o Palmeiras, aí depois venceu o Juventude em casa por 2-0 e na última rodada perdeu por 1-0 para o Bragantino. Jogo, galera, jogo aqui pra gente focar numa vitória do Botafogo, né? Botafogo aí, na minha opinião, jogando em casa tem favoritismo, né? Os últimos 5 jogos do Botafogo, 3 vitórias e 2 derrotas, né? No confronto direto, o Botafogo venceu 4 vezes, empatou uma, isso jogando em casa, tá? Jogando em casa. E o São Paulo nos últimos 5 jogos fora de casa, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, né? Eu particularmente acredito que vale a pena a gente pegar aí uma vitória simples do Botafogo aí, pagando 1,93, né? A odd mais alta aqui, 1,93.
1,93. Na minha opinião tem grande valor essa odd, né? Quem quiser botar no bilhete, bota aquele empate anula, ou até mesmo duplo hipótese, né? Botafogo ou empate, mas o empate anula aí já deve dar uma odd bem interessante para fazer uma duplinha no bilhete, né? Agora para entrada simples, acredito que vale a pena a gente pegar aí uma vitória do Botafogo, né? Outra opção que a gente pode estar pegando aqui é o menos de 2,5 gols na partida, né? O menos de 2,5 gols na partida pagando 1,60. 1,60 é uma odd bem interessante para esse menos de 2,5 gols, especialmente que o São Paulo está com a defesa muito boa, né? A defesa sólida, não tem sofrido muitos gols. E Botafogo, por sua vez, é uma equipe que oscila bastante na parte ofensiva, né? Então acredito que esse jogo aqui é interessante para poucos gols. Se a gente for dar uma olhada aqui, ó, Botafogo em 3 jogos marcou 2 gols, sofreu 1. Também tem a defesa boa. E o São Paulo, por sua vez, né? Em 3 jogos fez 1 gol e sofreu 1. Então, assim, 2 defesas aí para mercado under, né? Para mercado de poucos gols. Então, menos de 2,5 gols também é uma opção aí bem interessante. Placar para esse jogo, vou estar arriscando 1-0 Botafogo. Agora vamos aqui para mais um jogo dessa quarta-feira. A gente vai ter o Mirassol jogando em casa contra o Grêmio. 7 horas da noite esse jogo. Jogo também complicado para analisar, né? Porque o Mirassol aí não apresenta um bom futebol, empatou 2 e perdeu 1, né? Empatou aí no último jogo contra o Bahia, jogando bem, tá? Jogando lá na Fonte Nova, empatou com o Bahia 1-1 e também empatou com o Fortaleza, né? Ou seja, 2 empates seguidos aí contra times nordestinos e na estreia perdeu por Cruzeiro fora de casa, né? Já o Grêmio venceu só na estreia, né? Na estreia venceu o Atlético Mineiro por 2-1, aí depois perdeu pro Ceará e na última rodada foi surpreendido pelo Flamengo, né? Jogando em casa, o Grêmio perdeu por 2-0 pro Flamengo, jogo onde o Grêmio jogou muito mal e o Flamengo venceu tranquilo, né? Então, assim, 2 equipes aí que precisam mais do que nunca dessa vitória aí para subir na tabela, né? E o fato do Mirassol estar jogando em casa aí talvez resolva encrespar para a vida aí do Grêmio, né? Aqui a gente vai dar uma olhada no confronto direto. O Mirassol, em 2022, pela Copa do Brasil, se eu não me engano, a Copa do Brasil, venceu por 3-2 o Grêmio, né? Tem aí esse confronto direto único, né? Os últimos 5 jogos aqui são 3 derrotas e 2 vitórias do Mirassol, e o Grêmio, 3 vitórias e 2 derrotas. Esse jogo, galera, vamos dar uma olhada aqui nas odds, por exemplo, tá pagando 2,45 aí pro Mirassol vencer, 3,20 pro Grêmio vencer e 3,15 em média aí pro empate, né? Então, assim, é um equilíbrio nessas odds, né? A gente vai dar uma olhada aqui no mercado aqui de gols, né? A odd aqui de 1,44 aí para bater 2 gols ou mais na partida, né? A gente pegando aqui o mercado de mais de 1,5 gol, tá pagando 1,44. Na minha opinião, é a dica mais segura para esse jogo. É um jogo aí chato, é um jogo aí que a análise está complicada, especialmente que é início de campeonato, né? Mas pelo momento aí as 2 equipes não estão bem e com isso a gente pode estar pegando esse mais de 1,5 gol que na minha opinião tem chance de bater, né? Especialmente que a defesa do Grêmio não está muito boa, né? Outra opção que seria interessante que não vai ter aqui seria casa mais de meio gol, né? Mirassol para marcar pelo menos 1 gol. Deixa eu dar uma olhada aqui, abrir na outra aba que eu não posso mostrar, né? Para vocês aí. Site de aposta, né? Casa de aposta não pode mostrar, né? Para não correr risco aí do YouTube implicar com o meu canal aqui, tá show, galera? Deixa eu ver aqui, Mirassol. Vamos ver quanto tá pagando aqui pro Mirassol marcar 1 golzinho pelo menos. Mirassol. Tá pagando 1,37, 1,38, dependendo aí da banca, tá, galera? 1,37, 1,38 é bom pra entrada assim, pra bilhete, né? Pra botar no bilhetezinho. Pra entrada simples já não é interessante, mas tem essa opção aí do mais de meio gol pro Mirassol. Outra alternativa aqui também que seria interessante para arriscar seria o ambos marcam, pagando 1,97, ó, de mais alta aqui na Superbet, ó, 1,97 aí para bater gol das 2 equipes. Na minha opinião, também tem chance de acontecer. Placar para esse jogo, eu vou estar arriscando um empate de 1-1. Acredito que vai ser um empatezinho aí com gols. Agora vamos aqui pro próximo jogo, galera. A gente vai ter aqui outro jogo chato de analisar, né? Sport Recife contra Red Bull Bragantino. 7 horas da noite esse jogo, o jogo vai ser na casa do Sport. Na classificação a gente vai dar uma olhada aqui, a gente vai ver o Sport em 20º lugar, último lugar, para ser mais exato, né? 1 empate e 2 derrotas. É uma equipe que até agora, infelizmente, não fez boas partidas.
Já o Red Bull Bragantino conseguiu uma vitória importante em casa na última rodada contra o Botafogo, né? Tá aqui com 4 pontos em 11º lugar, né? Na estreia empatou em casa com o Ceará, aí depois perdeu pro Fluminense e agora conseguiu vencer jogando em casa aí o Botafogo, né? Num confronto aí complicado, porque o Botafogo tem uma boa equipe, né? O último campeão brasileiro, por sinal. Aí nos últimos 5 jogos aqui, o Sport tem 2 empates e 3 derrotas, e o Bragantino 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Confronto direto, 2 vitórias do Bragantino, 1 vitória do Sport e 2 empates. Aqui nesse confronto, galera, é jogo complicado de analisar, né? Mas vamos dar uma olhada aqui nas odds aqui, por exemplo. Tá pagando 3,40 para o Bragantino vencer. Vale a pena? Não. Só se for com empate anula, pelo menos, né? Só que for com empatezinho anula aí. Mas vamos dar uma olhada aqui na odd, aqui eu vou abrir aqui o site aqui na outra tela. Só pra gente dar uma olhada aqui no mercado de gols. Por exemplo, mais de meio gol pro Bragantino tá pagando 1,50, na minha opinião tem valor. Eu acredito que o Bragantino marca um gol nesse jogo, tá? Então aqui a gente pode estar pegando, né? Bragantino mais de meio gol, independente do resultado final. O Bragantino tem apenas que marcar um golzinho aí que é green. Então, nossa primeira opção a gente pega fora mais de meio gol. E a segunda opção a gente pode estar pegando aqui mais de um gol e meio na partida, pagando aí 1,45, odd mais alta, né? 1,45 aí para bater 2 gols ou mais na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar aqui 2-1 fora. Acredito que o Bragantino vai surpreender e vai vencer esse jogo fora de casa. Talvez um empate, né? Mas vamos pegar aqui 2-1 Bragantino. Agora o outro jogo que a gente vai analisar aqui, Corinthians contra Fluminense, promete ser um jogo também bem interessante por sinal, né? 7h30 da noite esse jogo, o Corinthians vai estar jogando em casa, diante de sua louca e apaixonada torcida. Até o momento o Corinthians tem 1 vitória, 1 empate e 1 derrota, né? Somando 4 pontos em 9º lugar. Na estreia empatou com o Bahia fora de casa e na segunda rodada venceu o Vasco por 3-0 e no último jogo perdeu o clássico para o seu rival Palmeiras por 2-0 fora de casa, né? Já o time do Fluminense está com 6 pontos, né? Na estreia perdeu para o Fortaleza, mas depois conseguiu vencer o Bragantino e venceu também o Santos, né? Os 2 jogos aí em casa aí conseguiu vencer, somando 6 pontos aqui em 5º lugar. Nos últimos 5 jogos de cada equipe aí, Corinthians, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Fluminense, 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Confronto direto, 2 vitórias do Corinthians, 1 vitória do Fluminense e 2 empates. Aqui nesse jogo, galera, acredito aí que o momento é mais interessante para o Fluminense, né, que vem aí de 4 vitórias seguidas nos últimos 5 jogos. Mas eu também acredito aí que o Corinthians tem a oportunidade aí de conquistar esses 3 pontos jogando em casa aí, se jogar o que sabe, né? Tem que jogar aí o seu futebolzinho, o Memphis Depay aí ajudar a equipe, o Yuri Alberto não perder muitos gols, e com isso aí acredito que o Corinthians pode sim vencer esse jogo. A gente vai analisar aqui o mercado de gols, por exemplo, que é bem interessante, né? Tá pagando aqui 1,45 para mais de um gol e meio, na minha opinião é a dica mais segura para esse confronto, tá? Nossa primeira opção aí, mais de um gol e meio na partida. E a segunda opção a gente pode estar pegando casa vence, né? Corinthians para vencer. Quem for botar no bilhete, pega o empate e anula aí a favor do Corinthians, tá? Placar para esse jogo, vou estar arriscando aí 2-1 Corinthians, 2-1 casa. Agora vamos aqui para o próximo jogo. Esse jogo aqui promete, né? Internacional e Palmeiras, né? Internacional muito bem nessa temporada. Palmeiras vivendo altos e baixos, né? Jogo que acontece 7h30 da noite. O jogo vai ser lá no Beira-Rio, né? No estádio do Internacional. A gente vai ver na classificação aí Palmeiras 2 vitórias, 1 empate, nenhuma derrota, né? Não perdeu ainda, tá aqui com 7 pontos em segundo lugar, né? E o Internacional, 1 vitória e 2 empates aí, nenhuma derrota, também não perdeu ainda no campeonato, né? Na estreia empatou contra o Flamengo fora de casa e depois venceu o Cruzeiro em casa por 3-0 e no último jogo conseguiu empatar fora de casa contra o Fortaleza. E sempre lembrando, né, fora de casa, se você conseguir empatar não é ruim, desde que você vença seus jogos em casa, né? Então o Internacional aí tá fazendo o serviço certinho, né? A mesma coisa vale para o Palmeiras, que venceu o Sport fora de casa, né? Tinha empatado em casa contra o Botafogo, mas depois conseguiu uma vitória fora de casa. Então repôs esses 2 pontos que perdeu contra o Botafogo, né, teoricamente, e venceu o clássico contra o Corinthians, né? Então assim, jogo que promete ser bem equilibrado, na minha opinião, o ambos marcam aqui, na minha opinião, tem valor, tá, galera?
Deixa eu só ver aqui o confronto direto, né, antes, né? Vamos ver aqui 2 vitórias do Internacional, uma vitória do Palmeiras e 2 empates, né? Então assim tem um equilíbrio no confronto direto. E agora a gente olhando aqui a odd aqui do ambos marcam, a gente vai ver aí pagando odd de 1,95, né? A odd mais alta, 1,95 aí para bater gol das duas equipes. Então a gente pode estar pegando nessa primeira opção, né? Ambos marcam. E a segunda opção, galera, a gente vai dar uma olhada aqui, a gente pode estar pegando aí casa ou empate, né? Internacional ou empate, né? Deixa eu ver aqui a dupla chance quanto tá pagando. É 1,40 a odd aí, né? Para o Internacional ou empate. Quem quiser pegar uma odd melhorzinha pode até pegar aí o empate anula, né? O empate anula, por exemplo. Deixa eu ver aqui, ó, tá pagando 1,80 a odd mais alta. 1,80 e o empate anula a favor do Internacional. Também bem interessante para entrada simples, né? Então a gente fica com essas duas opções aí, né? O ambos marcam e a segunda opção casa ou empate, ou até mesmo casa vence com empate anula, tá? Placar para esse jogo vou estar arriscando aí 2-0 Internacional, 2-1 Internacional, né? 2-0, 2-1 Internacional. Agora vamos aqui pro próximo jogo, galera. A gente vai ter aqui Flamengo e Juventude, né? Flamengo, na minha opinião, o grande favorito para vencer esse jogo, né? Flamengo aí que até o momento não perdeu no Brasileirão, é líder, né? Até o momento aí, tá dividindo a liderança com o Palmeiras, né? O saldo de gol é o mesmo, tá, galera? Porém, o Flamengo marcou 5 gols e o Palmeiras marcou 4, né? Então, no primeiro critério de desempate, que seria aqui número de vitória, tá tudo igual. O segundo critério seria o saldo de gol. E o terceiro seria o número de gols marcados. Então, por isso que o Flamengo tá à frente, porque tem mais gols marcados do que o Palmeiras, tá? O Juventude, por sua vez, também vai fazendo uma boa campanha aí, especialmente em casa, né? Como eu sempre falo pra vocês, Juventude em casa é cascudo, né? Venceu a última rodada do Ceará jogando em casa e na primeira rodada, jogando contra o Vitória, também venceu em casa. Aí quando foi jogar fora de casa contra o Botafogo, acabou perdendo, né? E aqui, na minha opinião, favoritismo total e pro Flamengo vencer esse jogo, né? O Flamengo nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, um empate e uma derrota. E os últimos 5 jogos do Juventude, 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. No confronto direto, 3 vitórias do Flamengo, 1 vitória do Juventude e 1 empate, né? Nos últimos 5 jogos. A odd pro Flamengo vencer, galera, tá pagando uma odd muito baixa, né? Tá 1,32 aqui a odd... Assim, a odd mais alta, né? 1,32. Para bilhete tá ótimo. Para bilhete tá ótimo. Mas eu, particularmente, para pegar a entrada simples, não vale a pena, né? Vamos ver aqui o menos um handicap asiático. Acredito que não vai aumentar muito, não, né? Aumentou para 1,47. Aí já seria interessante para entrada simples, né? Então, a gente pode estar pegando essa opção aí, né? De casa, menos um handicap asiático, né? O Flamengo para vencer por 2 gols de diferença ou mais. Ou até mesmo vitória simples do Flamengo para botar no bilhete, né? Para entrada simples não vale a pena. Então, para bilhete, a gente pega vitória simples do Flamengo. E para entrada simples, né? A gente pega aqui casa, menos um handicap asiático, né? Menos um handicap asiático aí para o Flamengo. A outra opção que a gente pode estar pegando aqui é o mais de 2 gols e meio na partida, né? Acredito que esse jogo vai bater 3 gols ou mais. Pagando 1,82, né? A odd mais alta aqui, 1,82. Na minha opinião, tem chance de bater, tá? Esse mais de 2 gols e meio na partida. Placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-0 Flamengo, 3-0 casa. Agora o próximo jogo aqui, Santos e Atlético Mineiro, outro jogo também bom, né? A gente vai ter esse jogo aqui, Santos jogando em casa, Santos não tá bem, Atlético Mineiro acabou empatando na última rodada, torcida aí, uma boa parte da torcida vaiou, o Santos aí, eu não sei se eu não me recordo, mas acho que o Santos demitiu o técnico, né? Não sei se confere, mas deixa eu ver aqui, só para não falar besteira para vocês, deixa eu abrir aqui rapidinho. Isso mesmo. Santos demite técnico Pedro Caixinha após início difícil no Brasileirão. Isso mesmo. Então tem esse fator aí do Santos aí, ter o técnico aí que foi mandado embora, né? O português. Atlético Mineiro também não tá bem, né? Na classificação a gente vai dar uma olhada aqui. As duas equipes lá embaixo, né? Nenhuma das equipes venceu ainda, né? O Santos 1 empate, 2 derrotas, né? Empatou em casa contra o Bahia. Aí na última rodada levou um gol no finalzinho do Fluminense, né? Tava conseguindo um empate que era bom e acabou perdendo. E decretou aí a saída, né, do Pedro Caixinha. E o Atlético Mineiro, por sua vez, né, perdeu na estreia pro Grêmio por 2-1 e depois 2 empates em casa, né? Contra o Vitória na última rodada e contra o São Paulo, né? Então, assim, também não tá fácil a vida aí do Atlético Mineiro, né? Os últimos 5 jogos de cada equipe aí, o Santos, 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas.
E o Atlético Mineiro, uma vitória, 3 empates e uma derrota. No confronto direto, o Atlético Mineiro costuma levar melhor. E nesse jogo aqui, galera, especialmente que o Santos perdeu o seu técnico, acredito que vale a pena a gente pegar aí pro Atlético Mineiro marcar pelo menos um golzinho, né? Deixa eu ver aqui quanto que tá pagando. Na minha opinião, vale a pena. E deve ter uma odd bem considerável, né? Deixa eu abrir aqui. 1,47. 1,47 para o Atlético marcar um golzinho pelo menos. Na minha opinião, vale a pena, tá? Até mesmo para entrada simples. Então a gente pega aí a primeira opção, a dica fora mais de meio gol, né? No caso, Atlético Mineiro para marcar um gol aí na partida, dependente do resultado final. E a segunda opção, a gente pode estar pegando aqui o ambos marcam, né? O ambos marcam pagando odd 2, né? A odd mais alta aí, odd 2 para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate de 1-1. Agora, o nosso próximo jogo aqui, galera, o último jogo dessa quarta-feira, a gente vai ter Vitória e Fortaleza, né? Clássico nordestino aí, né? Bahia contra Fortaleza aí. A gente vai ter esse jogo 9h30 da noite, né? Acredito que é jogo bom para gols, né? A gente vai dar uma olhada na classificação primeiro, a gente vai ver aí o Fortaleza, uma vitória, 2 empates, nenhuma derrota, 5 pontos até o momento. E o Vitória que ainda não venceu ainda, né? 1 empate e 2 derrotas. O Vitória aí que está com 6 gols sofridos em 3 partidas, né? Uma média de 2 gols por partida aí sofrido, e 3 gols marcados, uma média de 1 gol por partida, né? Então um jogo muito bom para gols, né? Vamos ver aqui os últimos 5 jogos aqui do Vitória, 3 empates e 2 derrotas, e o Fortaleza, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, duas equipes que não vivem um momento legal, né? O Vitória aí no confronto direto tem 3 vitórias, né? Então o Vitória aí levando um pouquinho de favoritismo, e o Fortaleza 2 vitórias, né? Esse aí dos últimos 5 jogos. Mercado de mais de um gol e meio aqui, na minha opinião, tá excelente. Excelente. Aí, pagando odd de 1,52. Tá muito boa essa odd. Muito boa. Acredito que o Vitória vai sair para o jogo aí em busca desses 3 pontos. Fortaleza também precisa dessa vitória aí para poder subir na tabela. Então, um jogo aberto, na minha opinião, aí para bater 2 gols ou mais tranquilo. Então, esse mais de um gol e meio aqui tá excelente, pagando 1,52. E a segunda opção que a gente pode estar pegando, galera, eu particularmente arriscaria fora ou empate, né? Fortaleza ou empate, né? Pagando aí 1,57 Fortaleza ou empate, a odd mais alta aqui, né? 1,57 aí Fortaleza ou empate. Placar para esse jogo vou estar arriscando 2-1 Fortaleza, 2-1 fora. Agora vamos aqui para o nosso último jogo, né? Na quinta-feira a gente vai ter apenas um jogo, né? Que é o jogo entre Cruzeiro e Bahia, outro jogo também interessante, 9h30 da noite esse confronto. Na classificação a gente vai dar uma olhada aí, a gente vai ver as duas equipes aqui no meio da tabela, né? O Cruzeiro, uma vitória, um empate e uma derrota, 4 pontos até o momento. E o Bahia, 3 jogos e 3 vitórias, né? Seguindo aí o mesmo esquema aí de São Paulo, né? Não venceu e não perdeu ainda, né? 3 empates aí nos 3 primeiros jogos, 4 gols marcados, 4 gols sofridos, né? Na estreia empatou em 1-1, na segunda rodada 2-2 e na última rodada 1-1, né? Então, sempre batendo também o mercado de gols aí, o que é interessante pra gente. O Cruzeiro nos últimos 5 jogos, uma vitória, um empate, 3 derrotas. E o Bahia, uma vitória e 4 empates, né? Bahia empatando muito aí nesses últimos jogos. Confronto direto, 2 vitórias do Cruzeiro, uma vitória do Bahia e 2 empates, né? Então, assim, o mercado de gols aqui tá excelente, né? O mercado de gols aqui tá excelente. Vamos dar uma olhada aqui no ambos marcam, por exemplo, tá pagando aí 1,95. Para entrada simples está ótimo, tá? Esse ambos marcos. Se for botar no bilhete, mais de um gol e meio na partida, né? Mais de um gol e meio na partida aí pagando 1,40, 1,42, odd mais alto, 1,42 está excelente aí para botar no bilhete. E se for fazer entrada simples aí, o ambos marcam, né? Também interessante. Outra opção também para entrada simples seria aqui o mais de 2 gol e meio, né? Para quem quiser arriscar um pouquinho mais, o mais de 2 gol e meio também é interessante, né? Pagando aí 2,25, odd mais alta. Cara, placar para esse jogo aqui vai ser complicado, mas eu vou estar arriscando aí um empate de 2-2. Acredito que vai ser um jogo aí com muitos gols. Qualquer uma das duas equipes pode vencer, então vou ficar em cima do muro aí e vou botar um empate de 2-2 que tem grande chance de acontecer.
Enfim, galera, finalizamos aqui a nossa análise aí para a terceira rodada do Brasileirão, né, que começa aí já nessa terça-feira com o jogo aqui entre Ceará e Vasco, tá? Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites, né, que eu deixei aqui em cada partida. Comenta aí se você gostou, se você discordou de alguma coisa, tá? Deixe seu comentário que é importante aí para a gente melhorar cada vez mais o canal BetGreen para vocês e até mesmo as análises, né? Agora eu vou estar deixando para vocês um bingo no finalzinho do vídeo aí, vou deixar um bingo onde vai ter aí a maioria desses jogos, não vou colocar todos, mas vai ter a maioria desses jogos que a gente analisou aí, eu vou fazer um bingo, e esse bingo eu vou fazer lá pela Estrela Bet, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá? Esse link você vai clicar nele e você vai ser redirecionado aí pro bilhete pronto, é só você colocar o valor que você deseja, assim você não vai ter que ficar procurando jogo por jogo e nem mercado por mercado, né? Já vai estar ali mastigado para vocês ali prontinho, é só você colocar o valor que você deseja fazer sua entrada. E se você não tem conta lá, já aproveita e clica no link, faça seu cadastro lá na Estrela Bet, aproveita as vantagens que tem lá dentro do site e também aproveita aí para fazer esse bingo aí pra gente brincar nesse Brasileirão. Fechou, galera? Enfim, um forte abraço e até a próxima aí, e fica agora aí com o bingo da rodada do Brasileirão, né? Rodada 4. Vamos pegar esse bingozinho aí e vamos tentar alavancar nossa banca, tá, galera? E agora fica aí com o bingo aí, que é esse daqui, ó.